Muito bem. Um prazer poder estar aqui junto com vocês nesse dia, né? Ou nessa noite, sei lá. Mas nesse dia tão especial para a gente falar um pouquinho sobre a família de modo geral. E vamos tentar entender uma coisa que tem atrapalhado bastante a gente. A gente não entende o que realmente é amor. E o que está envolvido no amor? Hoje a gente bagunçou o processo todo, as casas estão assim, desse jeito, meio sem entender que é o amor, meio numa confissão positiva, né? numa educação positiva, no sentido de morrer de medo de traumas, né? Não pode, vai trazer traumas para as nossas crianças, é todo mundo meio... Eu ia falar mimimi, mas tem outra coisa. É todo mundo meio dolorido, assim, né? Ninguém pode mais dizer muita coisa, senão fica todo mundo meio ofendido, né? E a gente vai tentando amenizar as coisas e tentar ser politicamente correto em algumas coisas e tal. E a gente esquece que o amor tem dois elementos que estão envolvidos nele, e que talvez a gente possa entender isso a partir de uma parábola que está lá em Lucas, no capítulo 13. Enquanto você abre, eu vou falando um pouquinho. Eu sou um dos apresentadores lá da Rádio Transmundial, um colaborador, assim como o Vavá. O Vavá mais na área da música, né? Que é mais legal. E eu mais nessa área da Bíblia, né? Então eu tenho um programa lá de terças e quintas à tarde, a partir das 4h, onde a gente fala de Bíblia, né? A ideia é pegar o texto, tentar entender o texto um pouco mais. Tem vários programas lá na rádio que tem a ver com estudo bíblico. Rota 66, com o pastor Luiz Saião, o Através da Bíblia, com o pastor Itamir Neves, e o Nos Caminhos da Fé, que é esse que eu faço. Às quartas-feiras, também ao vivo, 10h20 da manhã, me parece, 10h20 da manhã, eu faço um programa junto com a Renata Burjato, que vai estar aqui amanhã também, junto com a gente, que chama Pipoca de Graça. Nesse a gente faz resenha de filmes e faz pontes com o texto bíblico. Então, o Vavá aqui logo falou, não vou falar o nome de tal pessoa, é tipo o Voldemort, né? E aí o pastor já saiu de lá, eita, é o inominável, é o Harry Potter, né? E eu vou lembrar uma coisa para você, que eu fui... já adulto, mas eu fui da Igreja Batista do Morumbi na época do pastor Ari Veloso. E foi a época que lançou os filmes, o primeiro filme da franquia aí do Harry Potter. E o Ari, com aquela cabeça que ele tinha, e aquele cristianismo maravilhoso dele, a vida dele com Deus, ele fez uma cartilha, um livrinho. E ele entregou para todos os pais na igreja naquela semana para falar assim, não proíba seu filho de ir assistir o filme, porque naquela época, meu Deus, coisa de feiticeiro, não sei o que lá, o demônio, né? Tinha toda essa cultura assim mais efervescente na igreja, e o Ari falou, olha, vai assistir com seu filho, não proíba ele, porque ele vai assistir escondido de você, aproxima seu filho de você, porque você não pode terceirizar a educação do seu filho. Então abraça o seu filho, vai assistir o filme com ele, depois discute com ele o que é uma verdadeira espiritualidade, o que é de Deus, né, que está ali envolvido, o que não é, o que é contrário ao texto bíblico. Ensina o seu filho no caminho que ele tem que andar. E existe uma grande possibilidade que um dia ele se lembre disso e de que ele não se afaste dos caminhos do Senhor. E o Pipoca de Graça, a gente faz isso. A gente assiste os filmes, faz uma ponte com o texto bíblico, com o cristianismo de forma geral, coisas que são ruins, perniciosas, a gente diz, isso aqui a Bíblia condena, isso aqui, poxa, muito legal, a Bíblia também fala sobre isso, e reforçamos com textos bíblicos e tudo mais. Então vale a pena você assistir. Um outro programa é painel literário, então eu leio os livros, faço as resenhas dos livros e indico os livros para os ouvintes da rádio. E o outro, que a gente vai fazer uma partezinha dele aqui amanhã, que se chama De Pai para Filha. Durante a pandemia, minha filha é jornalista da rádio, e durante a pandemia ela estava em casa e falou, pai, caiu minha pauta,
alguém que ela ia entrevistar faltou, né? Não pôde fazer a entrevista. A gente estava recluso na pandemia e ela falou, pai, me salva. Eu falei, o que foi, filho? Eu vou entrevistar o senhor. E ela me entrevistou, sentado na beira da cama, batendo papo. E foi uma repercussão muito grande entre os ouvintes, e aí eles deram um nome. Ficou linda essa conversa de pai com a filha. Então a gente bolou o nome do programa, se chama De Pai para Filha. É uma filha perguntando tudo que você conseguir imaginar que uma filha perguntaria. Tem coisas que eu peço para ela. Dá para você perguntar para sua mãe isso? Mas eu respondo de tudo, como sempre foi na nossa casa, sentado ao pé da mesa, há horas, respondendo e conversando e brincando e falando sério o tempo todo. A gente viveu isso na nossa casa e o programa reflete esse tipo de relação que a gente tem. Uma das coisas que são difíceis da gente entender e que também foi alvo de uma grande heresia do passado, que era a dicotomia ou a separação da vida de Deus, né, do próprio Deus, do entendimento de quem Deus era. A grande parte dos textos que você tem aí na Bíblia, eles foram colecionados por um cara que se chamava Marcião. E ele foi denominado Marcião o herege. Por quê? Porque ele tinha a coleção dos textos bíblicos e ele começou a entender que o Deus tinham dois deuses, um Deus no Antigo Testamento e um no Novo. O Deus de justiça no Antigo Testamento, Deus que chegava junto de todo mundo, que queria sangue, né? Queria cortar a cabeça dos inimigos, essa coisa toda. E o Deus de misericórdia e de graça do Novo Testamento. E ele olhava para isso e falava, uau, não pode ser a mesma pessoa. Elas não podem andar juntas, mas é a mesma pessoa. E talvez a parábola que a gente vai ler agora, a gente vai tentar entender um pouquinho de como funciona isso, entendendo que o amor, e talvez isso seja um movimento pernicioso dentro das igrejas, dentro das famílias de forma geral, agora nem tanto nas igrejas, mas entender que o Deus de amor é um Deus justo e misericordioso. As duas coisas estão juntas, que as nossas palavras são duras também com os nossos filhos e são cheias de misericórdia para com ele. E quando a gente não entende o equilíbrio desses dois elementos, dessas duas ações, dessas duas condições, a nossa educação, a educação dos filhos e a relação em casa, ela fica completamente comprometida, fica completamente desacreditada e completamente desequilibrada no processo total. É necessário que a gente entenda que nos nossos relacionamentos, dos mais íntimos aos mais superficiais, sempre precisa estar envolvido a justiça e a misericórdia. Essas coisas estão sempre juntas. A parábola está aí a partir do versículo 6, do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Uma parábola bastante conhecida de todo mundo, não é? E tem alguns elementos aí que vão dar a luz a isso que eu estou falando. Então ele diz assim, e ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar o fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Por que ela ainda, é uma pergunta, por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? E ele lhe respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não der, tu a cortarás. Tudo bem? Por que Jesus conta parábolas? Por que ele simplesmente é um grande contador de histórias? Ele não chega na roda assim como alguém meio sem noção e diz, eita, vou contar uma história para vocês hoje. Né? Hoje eu vou contar uma história. Não é assim.
sempre está acompanhado de uma provocação, de alguém que o provoca, ou de um ensino que ele está dando, que as pessoas compreenderam talvez mal, ou que poderiam compreender de alguma forma, desvirtuar daquele ensino. Então o que ele faz? Faz como a gente faz quando quer bagunçar com alguém. Quer que eu desenho? Fica mais fácil, né? Entendeu o que eu falei? Não. Quer que eu desenho? A gente fala assim, Jesus igual. Entenderam o que eu estou falando? E eles ficam meio assim em dúvida, ele fala, então eu vou contar uma história para vocês. Aqui não é diferente, e por isso, logo no comecinho ele diz, e ele passou a contar-lhes então uma parábola. Ele contou uma história, porque o ensino anterior não tinha sido feito. Eu terminei agora essa semana, num dos polos de um seminário que eu dou aula de hermenêutica, e uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que o primeiro princípio de uma interpretação saudável do texto bíblico é o contexto. E o segundo? Contexto. E o terceiro? Contexto. Vocês são alunos maravilhosos. Vocês rápido pegaram a coisa toda. São teólogos maravilhosos que vocês são. A grande relação é contexto, contexto, contexto. O tempo todo é contexto. E a história de Jesus está exatamente num contexto específico, que está na primeira parte desse texto do capítulo 13 e na segunda parte posterior. No primeira parte ele diz assim, naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu, pensais que estes galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Poxa, do que Jesus está falando? A gente não sabe de nenhum aspecto mesmo confirmado de que é certo do que aconteceu com Pilatos, mas muito possivelmente, homens subiram em Jerusalém, muito possivelmente ali no pátio, onde vai se oferecer o sacrifício. Pilatos foi lá e matou, muito possivelmente por causa de uma rebelião, por causa de alguma coisa grave que eles fizeram. Pilatos quis dar algum tipo de lição e os matou nesse lugar na hora do sacrifício. Mas a gente não tem uma comprovação, mas é possível que isso realmente tenha acontecido. A gente não tem nenhuma informação sobre essa torre de Siloé que caiu e matou 18. A gente tem sobre a torre, mas não sobre o acidente que aconteceu. Mas o que ele está falando? Porque era comum, naquela época, imaginar que acidentes graves, que mortes assim, com uma violência tão brutal, era a resposta de Deus para alguém que estava em pecado profundo, em pecado agudo. E Jesus está dizendo assim, isso não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Vocês acham que porque ele morreu naquele acidente, da torre que caiu em cima, porque morreu no carro, porque morreu incendiado, porque o avião caiu na cabeça deles, eles tinham mais pecado do que os outros? Não! Tem nada a ver isso. Mas abre o olho de vocês, porque virá o dia da justiça de Deus, e se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Ele fará justiça, e vocês também vão perecer. Esse bloco, essa primeira parte do texto, ele está dizendo, a justiça virá, então abra o seu olho. E aqui não cabe para nós um arrependimento no sentido filosófico da coisa. Porque a Bíblia não tem esse sentido de um drama psicológico e emocional do arrependimento. Arrependimento que está passado para o texto grego vem de uma palavra hebraica que é shuv. Shuv é virar 180 graus, é converter. É alguém que está indo para um caminho ruim e entende que está nesse caminho ruim e converte a sua vida. Que fala, uau, esse caminho que eu estou indo é muito ruim, eu vou para o outro caminho.
e volta no 180 graus. Pode ver os ninivitas lá, os assírios lá do livro de Jonas. Eles estão indo para um lugar e eles se convertem. E assim todo o processo de arrependimento. Menos drama, mais concretude, mais materialização desse nosso arrependimento. Que ele se mostra com frutos de alguém que estava indo para um caminho e agora vai para outro, completamente oposto. Estava indo na direção do mal e agora vai na direção de Deus. Então, se você não se converter dos seus caminhos, a justiça de Deus virá. É isso que Jesus está falando. E aí ele pergunta para eles, parece até que está perguntando, entenderam o que eu falei? Mais ou menos. Então vou contar uma história para vocês. Aí ele diz então, tinha um homem, ele tinha uma vinha. E nessa vinha tinha uma figueira. Tudo bem? Até aqui? Estão entendendo ou tem que desenhar? Tá. Tinha uma vinha, né? E tinha uma figueira lá. Esse homem falou, olha, já vem aqui há 3 anos. Por que Jesus coloca esse elemento na parábola? Porque quando você planta uma árvore, uma vinha ou uma figueira, você precisa esperar 3 anos para ela amadurecer. Você não pode colher o que tem lá. Você não pode mexer nela. E depois dos 3 anos que ela começa a dar os seus frutos, você vai ficar mais 3 anos sem comer os frutos dela, porque é o tempo de santificação dela. Tem que esperar 6 anos. Já passou o tempo do crescimento dela, já era a hora dela dar fruto. Ele já estava esperando os 3 anos, e por isso ele disse, e eu venho aqui os 3 anos esperando um fruto, e ela não dá. Quer dizer que ela não vai dar fruto mais. É uma porcaria essa árvore, está roubando os nutrientes da minha vinha. Tudo bem? E ele fala, tira, dá uma ordem, é para arrancar ela. Por que ela ainda está aqui? Roubando os nutrientes da vinha? E aí o vinhateiro diz para ele assim, olha, deixa ela aí mais 1 ano. Eu vou cavar em volta, vou adubar ela. Se ela der frutos, pô, ótimo, a gente vai comer os frutos. Mas se ela não der, você vai lá e arranca ela. Quem está conversando aí? Quem é o dono da vinha? Quem? Não vou esperar vocês responderem. Fazer que nem o Saião, 6 de cada vez, senão eu fico meio confuso. Hã? Quem é o dono da vinha? Hã? Quem falou Deus? Quem falou Jesus? Deus ou Jesus? Fiquei meio confuso agora. Parece que é a mesma pessoa, é. Mas aí quem é o vinhateiro então? O que cuida da vinha? O funcionário é Deus e o funcionário. Lindo. Quem vocês acham que é? Se Deus, né, é o dono da vinha, quem é o que cuida da vinha? Alguns dizem que é o Espírito Santo. Tudo bem? A gente tem um problema sério com esse tipo de interpretação quando a gente olha para esse texto. Porque não é nem Deus, nem Espírito Santo, nem Jesus. Nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que ele estava falando no bloco anterior? Sobre qual atributo? Justiça. O que ele está desenhando nessa história é uma conversa que também é comum nos escritos dessa época, que os atributos de Deus discutiam entre si. Quem está discutindo é a justiça e a misericórdia. A justiça está dizendo, esse cara aí não faz nada, corta ele. E a misericórdia está indo contra e falando assim, não, calma. Porque se a gente imaginar que é Deus, ou Jesus, ou o Espírito, eles estão batendo cabeça. Que Jesus realmente, como na heresia de Marcião, Deus do Antigo Testamento é justo, mas Jesus é bonzinho. Ou a gente vai no Alto da Compadecida, pede para a mãe. Como gosta de alto, né? Pede para a mãe que o filho atende, que o filho é justo, mas a mãe é misericordiosa. Né? Não.
A parábola não está falando disso, está falando que é uma conversa entre a justiça e a misericórdia. As duas coisas estão colocadas na vinha, porque antes ele já disse, se você não se converter, a justiça virá. E a justiça está dizendo que vai pegar você se você não se converter do seu mau caminho. É assim. Mas aí a misericórdia vem e fala, vamos esperar mais um pouquinho. Porque se essa figueira não der fruto durante esse ano, aí você vem, justiça, e corta ela. Aí você vem e faz realmente justiça. Arranca ela. E perceba, não é corta a vinha, é arranca a vinha. Porque uma coisa que a gente faz aqui é cortar a árvore, fica aquele toco no meio da calçada. E de novo, ela continua soltando a sua seiva, pode brotar outra vez. No texto bíblico não é corta, é arranca da raiz. É uma operação cirúrgica que se cava um buraco grande para arrancar a raiz dela, para ser jogada fora e nunca mais dar o seu fruto. O texto está alertando você. Deus é justo. E se você não se arrepender, a justiça dele vai pegar você. Mas entrou um segundo elemento, que é a misericórdia. A misericórdia discutiu com a justiça e falou, ei, peraí, vamos esperar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, um tiquinho só a mais, como bom mineiro lá de Monte Verde. Vai ser bom, vamos esperar só um tiquinho. E aí vem a segunda parte, né, do texto, depois da figueira. E olha só o que aconteceu lá. Versículo 10. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus já chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar. Então vinde nesses dias para seres curados. É inconcebível um negócio desse. E não no dia do sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu, hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi, o jumento, para levá-lo para beber água? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado, e dizendo ele essas coisas, todos os adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. O que Jesus está colocando, ou Lucas está colocando essa história logo depois dessa parábola, para dizer que a justiça de Deus vai chegar, mas ele também é longânimo. Ele também é paciencioso, ele é misericordioso, ele é gracioso, e ele estende essa bondade. E que quando a gente tem só justiça nos nossos relacionamentos, eles se quebram. E é necessário encontrar equilíbrio entre a justiça e a misericórdia nos relacionamentos. Se a gente quer construir uma casa que anda corretamente nos preceitos do Senhor, é necessário entender que ela não pode ser feita apenas de justiça, mas ela deve vir ligada à misericórdia, a estender o prazo. Por isso que o casamento é feito de um homem e de uma mulher, de alguém muito mais longânimo e outro muito mais legalista. Por isso homens têm voz grossa. E é engraçado que lá em casa eu tenho 3 meninas. E minha esposa falava com a Gabriela, vocês vão conhecer amanhã,
e dizia assim: Gabriela, vai para o banho. Estou indo. Gabriela, vai para o banho. Já vou. Gabriela, vai para o banho. Estou indo. Gabriela, já falei 20 vezes, vai para o banho. Gabriela. E eu só ali esperando, só ouvindo a coisa toda. A esposa, Gabriela, eu já falei 200 vezes. Aí eu, do quarto, dizia assim: Gabriela, já estou indo, pai. Parecia, sabe, assim, já com... né? É a justiça, é a misericórdia caminhando juntas. E é necessário que uma família harmoniosa entenda esse papel de cada um. Eu não estou dizendo que o homem é assim, a mulher é assim, mas funciona. Se cada um adotar o seu papel real dentro da casa e encontrar equilíbrio entre justiça e misericórdia. Que o filho entenda que ele pode contar com um abraço amoroso de um pai, de uma mãe, que ele pode contar com uma casa harmoniosa, uma casa graciosa, mas uma casa também que existem regras para serem construídas. O texto de Efésios, no capítulo 6, diz: pais, não levem os seus filhos à ira. Todo mundo já leu esse livro lá, não leu? Eu fui dar aula no Chile, há um mês atrás, mais ou menos. E fiquei uma semana lá, dando aula numa universidade. Quando eu voltei, cheguei em casa, botei os pés dentro de casa, falei: pessoal, as minhas filhas, minha esposa, todo mundo, eu falei: olha, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, já não pode aproveitar mais. Cheguei Brasil, eu disse, né? Para quem assiste esses vídeos, né? Né? Eu falei: cheguei Brasil. Eu cheguei para irritar. E coitada da minha filha de 14 anos, uma já casou, a outra trabalha o dia inteiro, estuda à noite, sobra para de 14. E eu sou daquele pai que fala assim: ô Clara, vem cá. O que foi? Vem cá, filha. Aí ela vem. Aí eu viro para ela e digo assim: eu só queria saber se você vinha mesmo. Você acha que ela fica feliz? Nada, fica: mãe, olha aí o que o pai está fazendo. Que nada, né? Não é disso que o apóstolo Paulo está falando em Efésios. Porque a continuação do versículo é: antes, admoesta ele na disciplina do Senhor. Sabe quando os filhos ficam irados? Quando os pais não ensinam limites para os seus filhos. Quando não se entende qual é o limite. E criança, você pode olhar, parece o gato de botas, né? Olha com aquele olhar todo assim derretido, que você fica: ai meu Deus, que bichinho bonitinho assim, né? Ó, que meigo. Né? Vai trocar ele. Fala: que bonitinho, aí na cara, né? Faz. Criança, irmãos, são pecadores igual nós, igualzinho a gente. São iguais, são idênticos, pecadores, como nós. E sabe o que eles vão fazer quando eles querem avançar com a cerquinha deles? Eles vão avançando a cerquinha. E se você não repreende e põe a cerca no lugar, eles vão avançando. Alguns já são avós aqui, né? A grande maioria parece já são pais e avós. Botou o filho no cadeirão, joga a colherzinha no chão. Aí você pega, dá para ele, miserável, né? Lordosa. Põe lá, né? O bico de papagaio dolorido. Mas você põe lá a colherzinha para ele. Aí ele olha para sua cara, dá uma risadinha e joga de novo. Pecador miserável. Aí joga o negócio lá outra vez. Aí você pega outra vez, diz assim: é a última vez. O que ele faz? Joga de novo. Ele está empurrando a cerquinha um pouquinho para frente. Ele quer ver se você tem palavra. Ele quer ver se ele pode confiar em você.
E aí você faz o quê? Pega. E ele fala, ganhei 10 centímetros nesse terreno. E o que ele faz? Joga de novo. Aí você, não vou pegar. Falei para você que era a última vez e que se você jogar, você ia comer com a mão. Aí ele fala, vai comer com a mão. Pai, vai ter que comer com a mão. Tudo. Aí no dia seguinte, você põe de novo no cadeirão. O que você acha que ele faz? Joga de novo, miserável. Porque ele fala assim, não pode ser que ele vai manter a palavra. Quero só ver. Aí você pega, põe de novo e diz, se jogar outra vez, é a última vez. Se jogar de novo, vai comer com a mão. O que você acha que ele está querendo fazer? Ver se ele pode confiar em você. É isso que ele está fazendo. E aí você diz, é a última vez. Eu disse, agora vai comer com a mão. Você acha que depois, no outro dia, ele vai jogar de novo? Vai nada, porque ele sabe que você vai largar lá, que você é de palavra. E ele vai falar, bom, a colher eu não vou jogar. Ele pode tentar outras coisas, mas aquilo não vai fazer de novo. Ele já fez 1, 2 vezes e você manteve sua palavra. Você mostrou para ele que você é confiável. A gente faz isso com Deus o tempo todo. Será que ele... Será? A gente vai empurrando a cerquinha um pouquinho mais. E a gente precisa entender que nessa relação com os nossos filhos, que nessa relação da gente com Deus, a gente empurra a cerquinha, mas ele é o Deus de misericórdia, mas também é de justiça. E que chega uma hora que ele diz, se pegar, vai comer com a mão. A não ser que você tenha vocação para ser índio, aí fica comendo com a mão. O que a gente precisa entender é que o amor, ele não está desprovido de justiça. Que o amor de Deus, ele é longânimo, ele é paciencioso, ele é gracioso, misericordioso. A gente só quer essa parte de Deus. Mas a gente esquece que no combo dos atributos divinos, a justiça está junta. E de que a gente precisa fazer isso. Se a gente não faz isso quando eles são pequenos, a gente chora quando eles são grandes. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas veja o último versículo do Antigo Testamento. Se os pais não converterem os seus corações aos seus filhos, e os seus filhos não converterem o seu coração aos seus pais, eu tocarei a terra com maldição, e é isso que a gente está fazendo. A gente já não avança na direção dos nossos filhos para ensinar para eles o valor da justiça e da misericórdia, que elas andam juntas, que é necessário dar limites, que é necessário amar de verdade, e o amor compunge a gente, empurra a gente, faz a gente avançar na direção deles para mostrar que existem limites. E se isso não acontecer, o Senhor tocará a terra com maldição. E Ele já está tocando, a gente está vendo isso aqui. Há 20, 30 anos atrás, era inconcebível, um pouco mais talvez, 40 anos. Era inconcebível que alguém pegasse a vovozinha na feira e batesse nela e roubasse a vovozinha. Hoje o cara está dando tiro para ver o furo. Porque ele já matou o pai e a mãe. Porque os nossos corações não estão convertidos aos nossos filhos. A viver com eles, ensinando limites. Aí a gente chora depois. A gente chora porque o filho não está na igreja. Aí a gente chora porque o filho está envolvido com drogas. Porque está enfiado na promiscuidade. Porque nem acredita em Deus de verdade. Porque a gente não está apresentando o Deus por inteiro. A gente não apresenta uma família equilibrada por inteiro. A gente apresenta e constrói uma família limitada. Limitada em um aspecto do amor.
mas todos os outros aspectos estão envolvidos. Irmãos, Deus não deu para nós espírito de covardia, mas deu espírito de ousadia, de pais e mães que amam os seus filhos, que amam a família, intencionalmente caminham com ela, para deixá-la equilibrada, na misericórdia e na justiça. Os dois. Para fazer a coisa. E se você descompensar um deles, a coisa se quebra. Se for muito justo, o cara vai embora. Porque ele não aguenta tamanha cobrança. Mas também, se for muito flexível, ele cospe na sua cara. E aí nós perdemos a nossa família. A gente precisa se conscientizar de que o amor de Deus equilibra de maneira muito precisa, muito maravilhosa, a justiça dele e a misericórdia dele por nós. E de que se eu não me converter dos meus maus caminhos, ele vai cortar. Mais do que cortar, ele vai arrancar. E não vai deixar nunca mais eu frutificar, porque ele é justo. Mas ao mesmo tempo, ele é o cara que estica um pouquinho mais, que cava a minha volta, que aduba, para que eu possa dar frutos, frutos de arrependimento de verdade, frutos de conversão, para que a justiça dele não precise ser radical na minha vida. Amem seus filhos, amem suas esposas, seus maridos, e entendam que a dureza e a flexibilidade, a tensão e a leveza, essas duas tensões, elas precisam andar juntas o tempo todo. E que isso traz equilíbrio para o processo da nossa vida com Deus, com as nossas famílias, com as pessoas que a gente tanto ama. Talvez isso só não caiba para netos. Quando os netos vão em casa, a gente, acabou a justiça, é só misericórdia com eles, né? Estou ansioso para a chegada desse dia, viu, vovó? Vocês que são avós, eu invejo vocês. Mas minha filha comprou um cachorro, então vamos ver como vai ser esse processo. Irmãos, quando voltarem para casa, lembrem-se de construir uma casa que está edificada sobre a rocha, que é galgada no amor de Deus, que harmoniza a justiça e a misericórdia dele. E de que a gente também, sensivelmente, cheios de amor, vai caminhar para que a nossa família seja edificada no amor do Pai. Deus abençoe vocês.